Olá, iremos apresentar aqui o trabalho referente ao projeto de extensão da teoria à prática de engenharia. Nesse trabalho aqui preposto, a gente vai falar sobre a estaca hélice contínua, a qual é uma fundação profunda. Sou eu, Emanuel Porto e Carlos Henrique, que iremos apresentar este trabalho. Apresentando aqui o sumário, no qual no nosso trabalho a gente vai apresentar uma introdução sobre a estaca hélice contínua, um breve histórico dela, o método executivo, as vantagens e as desvantagens da mesma. Bom, partindo do conceito inicial sobre fundações, podemos dizer que sua formação é dada pelo elemento estrutural que se encontra abaixo do solo, com a função de suportar com segurança as cargas provenientes das estruturas. Bom, através desse texto a gente pode analisar que a fundação ela tem um papel primordial na estrutura, no qual é absorver as cargas que são provenientes do topo da estrutura até a sua base, que no caso seria do seu telhado, as suas vigas, os seus pilares, todas as suas vedações, os seus pisos, toda a carga que está imposta sobre a fundação, que no caso irá ser transferida para o solo. As fundações profundas são executadas em maiores profundidades, quando a profundidade em relação ao terreno é superior em face de maior dimensão da área total de fundação. Elas podem ser separadas em três grupos: estacas, tubulão e caixão. No trabalho em questão, iremos apresentar sobre a estaca hélice contínua, no qual ela é basicamente implementada acima de 3 metros para fundações. A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto moldada em loco, executada mediante a introdução no terreno por rotação de um trado helicoidal contínuo. As estacas hélice contínua tiveram grande desenvolvimento a partir da década de 80 nos Estados Unidos, Japão e Europa, inicialmente com equipamentos adaptados para sua execução e posteriormente com equipamentos apropriados e específicos para a execução destas estacas. Bom, como tudo no início não são flores, a estaca hélice contínua também não foi diferente. Ela iniciou-se de uma forma no qual procurava uma abordagem de ter uma estaca como fundação. Então, no princípio, os materiais que tínhamos para executar a estaca hélice contínua não eram os propriamente ditos para poder executar aquele serviço. Mas, com o passar do tempo, no século XXI, foram sendo aprimorados os equipamentos, no qual chega-se a hoje ao qual se tem de melhor desenvolvimento para a execução da sua estaca hélice contínua, no qual será abordado esse método que utilizamos no trabalho que iremos apresentar. Seguindo o pressuposto, temos um método de execução. A primeira fase do método de execução do tipo da hélice contínua se divide em três partes: a perfuração, propriamente pelo trado helicoidal, a concretagem, que ela é realizada depois da perfuração total, ela é ejetada no centro do trado, a extração da hélice contínua, que ela é retirada junto com a concretagem, e a colocação da armadura, que ela é realizada depois da concretagem da hélice. Seguindo isso, falando sobre um pouco sobre a perfuração, sua execução é feita por cravação da hélice contínua no terreno, através de rotação. A haste da perfuração é composta pela hélice espiral e um tubo central solidarizado à hélice. É possível essa execução em SPT menores que 50. Nesta fase é preciso retirar o menor volume de terra possível, diminuindo o desconfinamento do solo com interface solo-trado. Isto se consegue
com o controle do avanço. Existe um equipamento que consegue controlar esse avanço da hélice contínua no solo. A concretagem. A concretagem é bombeada por uma bomba ligada ao equipamento, na qual ela fica no centro do trado, e o trado ele é oco no centro, por um meio de uma mangueira flexível de 100 mm de diâmetro. Assim como na etapa de perfuração, a concretagem deve acontecer de forma contínua e sem interrupção, mantendo as paredes onde se construirá a estaca. No decorrer da remoção da hélice, a limpeza do solo contínua entre as pás é realizada com limpador e acionamento hidráulico ou mecânico junto ao equipamento, removendo o material para fora da região do estaqueamento com o uso da pá carregadeira de pequeno porte. Posicionamento da armadura. A maioria das vezes ela varia de acordo com o projeto, mas é utilizado o CA50 e o CA25 nas armaduras das ferragens. Sua instalação pode ser feita por gravidade, por compressão de um pilão ou por vibração. Para facilitar sua aplicação, as armaduras de estacas devem ser feitas por barras e estribos circulares devidamente calculados em projetos, soldados longitudinalmente. Bom, aqui temos uma imagem no qual demonstra o nosso processo executivo que é adotado nas obras no qual adota o método de fundação profunda de estaca hélice contínua. Como podemos observar, a perfuratriz se posiciona aonde irá ser a estaca hélice contínua, que dali irá nascer um bloco de coroamento ou o que seja pressuposto pelo projeto. Logo após, se faz necessário um caminhão betoneiro estar dispostos na obra juntamente com uma bomba estacionária para que, após a perfuração da nossa estaca hélice, seja injetado o concreto continuamente conforme se dá a retirada do trado. Ou seja, se faz necessário uma bomba estacionária e caminhões betoneiras a pronto modo para executar as estacas hélice contínua. Então, não se pode agir com imprevistos, tem que ser tudo previsto. Que a partir do momento que inicia-se a perfuração de uma estaca, não se pode deixar ela pela metade, tem que terminar ela. E conforme os dados que são apresentados pelo computador de bordo da perfuratriz, que ele vai apresentando como se está executando a perfuração e a concretagem da estaca, se for necessário refurar a estaca por ela não ter sido perfurada de forma adequada e ideal no que prevê no computador de bordo, é necessário refurar a estaca para que se saia tudo nos padrões admitidos. Logo após, se faz a colocação da armadura, no qual pode ser inserida manualmente ou pelas outras diversas formas no qual o Carlos citou anteriormente. E após isso, será retirada a perfuratriz e os demais equipamentos ali por perto para que a estaca seja concluída. Bom, como vantagens e desvantagens, uma das vantagens são: não provoca poluição sonora, pois o equipamento da perfuratriz ele não tem um ruído tão enorme. Ele é algo que está ali dentro dos parâmetros admitidos para que em uma obra tenha esse ruído. Ela não consegue ultrapassar esse ruído que é permitido por norma. Ela pode ser executada em inclinações de 0 a 90 graus, mas tem que ter locais com espaço para a movimentação do maquinário. Dessa forma, se faz a gente refletir aqui que não pode ser somente em solos totalmente que foi feita a terraplanagem, pode ser em algumas inclinações ou declividades, para que a gente possa executar a estaca hélice. Isso vai dizer conforme o meu projeto que ele vai me pedir. Bom,
A estaca hélice contínua ela é muito resistente aos esforços que irão ser impostos a elas. E ela pode trabalhar em solos com presença de concretos, rochas ou matacões, pois depois que é feito a sua perfuração e a sua concretagem, ela se torna rígida ao ponto de que nada irá interferir a sua propriedade mecânica ali de resistir aos esforços. Como desvantagem, ela exige um grande consumo de água, um grande consumo de cimento e sujeira no canteiro de obras. Mas essa sujeira é dada ao fato de que, conforme vai perfurando e vai extraindo o seu trado, vai se saindo uma nata de cimento e vai saindo também o material do solo do qual está sendo executado ali. Mas isso pode ser mitigado na forma de, após a concretagem da sua estaca hélice contínua, a perfuratriz se faz a retirada e a máquina de pequeno porte, como uma retroescavadeira, pode fazer a limpeza ali juntamente com colaboradores dispostos a atender essa necessidade. Entretanto, a estaca hélice contínua ela requer alto consumo de ferragens que são utilizadas na armadura, pois, na maioria dos projetos, a armadura se dá do início ao fim do seu fuste. No caso, no topo do solo ao fim do solo, ao fim da sua perfuração. No geral, a obra fica com um custo elevado. Tá? Essa obra pode ficar com um custo elevado devido à alocação de maquinários e o grande custo que irá ter para a prova de cargas estáticas que são provenientes à execução da sua estaca hélice contínua, pois a partir de 100 estacas é necessário, por norma, que 10% das estacas sejam impostas provas de cargas estáticas para atestar que a nossa fundação está apta para o uso e que ela seja de grande valia para o cliente. Aqui estão as nossas referências que foi utilizado para fazer esse trabalho. Obrigado.